Uma vez a Clarice Lispector disse no texto dela Água Viva que a matemática é a loucura do raciocínio. E eu tendo a concordar com ela desde que loucura seja um elogio à matemática. Olha só por quê. Eu vou construir aqui um ponto de coordenadas 0, 1. Beleza, criei meu ponto A. Está alinhado no eixo x em 0 e no eixo y em 1. Eu vou construir uma reta y igual a menos 2. Então, criei essa reta aqui. Vamos colorir ela de vermelho. É uma reta que é paralela ao eixo x, constante no menos 2. Agora, eu vou construir um controle deslizante D, certo? Eu quero que esse controle deslizante varie de menos 25 até 25. Beleza. Então, eu posso ficar variando esse controle deslizante, do menos 25 até o 25. Perfeito? Agora, eu vou construir um outro ponto de coordenadas x valendo D, que é justamente o meu controle deslizante. Veja que ele já puxou o menos 12,9, porque o meu D está valendo menos 12,9. E a coordenada de y, eu quero que ele fique fixo em menos 2. Beleza. Então, se eu der um zoom out, você vai perceber que o meu B está aqui. Ele vai ser um ponto que vai deslizar sobre essa reta y igual a menos 2. Basta que eu movimente o meu D, ele vai se movimentar. A coordenada de x dele é uma variável, enquanto que a coordenada de y é fixa em menos 2. Beleza? A partir disso, eu vou construir uma reta perpendicular passando por esse B, certo? Vou colorir ela de azul. Então, é uma reta que forma 90 graus com a reta vermelha, passando por B. Logicamente, se eu movimentar o meu coeficiente D, minha coordenada D, vai movimentar a reta, certo? Beleza. A partir disso, eu vou construir um segmento de B até A. E vou fazer um círculo, uma circunferência, na verdade, cujo raio mede A até B. Certo? Show. Voltar aqui. Aqui, círculo, centro e um de seus pontos. Está aqui, construir essa circunferência. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com centro em B. Então, projetei uma circunferência cujo raio é a distância de A e B, duas circunferências. Se eu movimento esse B, logicamente, vai aumentar ou diminuir o tamanho da circunferência, correto? Por que eu fiz essas circunferências? Porque se você reparar, essas duas circunferências se intersectaram nesse ponto C. Esse ponto C é justamente o ponto em que passa a reta mediatriz do segmento AB. Como assim, professor? Bom, se eu pegar uma reta perpendicular que passe por esse segmento e passe pelo ponto C, eu encontrei a mediatriz desse segmento AB. Vamos colorir de outra cor, azul aqui também. Então, essa reta que eu acabei de fazer se chama mediatriz, porque é uma reta que passa exatamente no ponto médio do segmento AB e ainda forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular, certo? Se você reparar, a mediatriz e a perpendicular que passa por B se encontraram neste ponto aqui. Vamos destacar esse ponto. Está aqui, ponto D. Esse ponto D, vou colorir de vermelho, é um ponto bastante especial.
Por que a matemática é uma loucura? Do ponto de vista, considerando tudo que a gente fez até o momento, isso aqui não nos resultou em nada, certo? Aparentemente o professor fez um monte de construções aqui, circunferências, retas perpendiculares, mediatriz, segmento, pontos, mas aparentemente não significa nada, né? Só que olha como a matemática é louca, cara. Na medida que você movimenta esse B, você aumenta o segmento. Se você aumenta o segmento, você aumenta o raio das circunferências. E se você aumenta o raio das circunferências, automaticamente você muda a posição da mediatriz e automaticamente muda a posição do ponto D. E olha que interessante, se a gente for marcar o rastro desse ponto D, ou seja, o trajeto que ele faz, olha que interessante. Vamos lá animar o nosso ponto D. Olha o que acontece. Você acabou de gerar uma parábola. Cara, isso é uma loucura, velho. Olha a beleza dessa construção. Vamos dar um zoom out para ver um pouquinho mais de longe. Uma função quadrática, né, a parábola, que a princípio não é linear, mas que por detrás existe certa linearidade, né? Essas retas, o movimento dessas retas está gerando a parábola. Então, quando a Clarice escreveu que a matemática é a loucura do raciocínio, eu concordo com ela. Mas desde que esse loucura seja um elogio à matemática. Olha o nível de abstração aqui que a gente conseguiu desenvolver, certo? E alguns detalhes interessantes, ó. Vamos esconder algumas coisas aqui, ó. Vamos esconder as circunferências, vamos esconder as retas, vamos esconder aquele segmento, inclusive os eixos também a gente pode esconder. Janela de visualização, exibir eixos, beleza. Esse ponto C a gente também pode esconder. Vou deixar destacado só esse ponto A, o ponto B e o ponto D. Se você reparar, a distância entre D e A e a distância entre D e B é um segmento de reta, certo? Esse segmento AD, se a gente exibir o valor dele, aqui ó, valor 5.4, enquanto que a distância de B até D, qual é o valor do segmento? Também é 5.4, de tal maneira que se eu movimentar esse meu D, olha o que acontece com aqueles dois segmentos. Eles se mantêm sempre do mesmo tamanho. Deixa eu dar um zoom out, ó. Sempre no mesmo tamanho. Justo? É justamente isso que acaba gerando a parábola. O segmento que conecta A até D e o segmento que conecta B até D tem sempre o mesmo tamanho. E se eu variar essa posição mantendo esse mesmo tamanho, eu acabo gerando uma parábola, certo? Algumas palavras técnicas, né? Esse A é o foco da parábola. E essa reta vermelha é a reta diretriz da parábola. Toda vez que eu tiver um ponto e uma reta diretriz, eu consigo gerar uma parábola, certo? Vamos voltar com os eixos aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, construir uma parábola de concavidade para baixo, o que eu precisaria fazer? Bom, movimenta esse teu ponto focal para baixo da reta geratriz. Se eu animar agora o meu ponto D, você vai ver que vai gerar uma parábola de concavidade para baixo. Ó. Justo? Se eu afasto cada vez mais esse foco, a minha parábola fica cada vez mais com a sua amplitude aumentada,
Veja que a amplitude da parábola ficou bem maior agora. E se eu aproximar da reta geratriz, a parábola fica cada vez mais estreita, né? A amplitude dela fica mais fechada. Olha só, uma parábola bem mais fechada. Justo? Outro detalhe muito interessante aqui que acontece é o seguinte, ó. Vamos propositalmente colocar o nosso foco aqui no 2, certo? Deixa eu parar um pouquinho a animação. Veja que a distância entre o foco e a reta diretriz é de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. O ponto médio passa bem aqui no 0. Justamente o lugar geométrico onde a parábola terá o seu vértice. Então, se eu animar aqui, ó, você vai ver que o vértice da parábola vai passar bem nesse ponto médio, ó, em 0. Justo? Essa é uma propriedade muito interessante entre o foco e a reta diretriz e o vértice. O vértice passa bem no ponto médio do segmento que conecta o foco e a reta diretriz dessa parábola. Se eu colocar lá no 4, qual vai ser o ponto médio? Bom, 4 unidades mais 2, 6, vai passar exatamente no 1. Justo? Que é o ponto médio entre o segmento que tem extremidades em 4 e menos 2. Sempre na metade. Bom, essa foi a construção aí da parábola a partir do foco e da reta diretriz. Definitivamente a matemática é uma loucura, uma beleza inexplicável aí que só quem conhece sabe, né? Toda essa construção anterior, com a devida atenção, movimentação, gera parábola. Loucura total.